Vamos direto ao ponto. Sejam bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Nós vamos falar sobre Ignácio Rangel. E olha, ele é indiscutivelmente o analista econômico mais original e até brilhantemente fora da curva que o Brasil já teve. A gente não está falando de um acadêmico trancado numa sala lendo livros, não. Essa é a história de alguém que viveu a economia e a história na pele, sabe? E foi isso que fez com que as teorias dele fossem tão absolutamente únicas. Imagina só a cena. 1935, um jovem cheio de ideais que decide literalmente pegar em armas. Mas aí ele acaba preso, lá no complexo da Frei Caneca, no Rio de Janeiro. E foi justamente lá, atrás das grades, que ele teve um estalo. Ele percebeu que as teorias que a gente importava de fora simplesmente não batiam com a realidade que ele estava vendo. Foi ali, privado da própria liberdade, que o Rangel sacou que precisava criar as próprias lentes, marcos teóricos realmente profundos, para conseguir decifrar as engrenagens de um país tão complexo. Então, para entender essa cabeça genial, a nossa exploração de hoje vai passar por 5 pontos rápidos. Vamos ver de onde vêm essas ideias não ortodoxas, qual era o método de trabalho dele, o conceito dos ciclos longos, a famosa teoria da dualidade básica e, por fim, o intrigante paradoxo da inflação. E a trajetória dele foge de qualquer padrão. Pensa bem, é quase surreal constatar que um cara autodidata, que no momento estava se virando para sobreviver traduzindo romance policial e notícia de agência internacional, em poucos anos acaba virando conselheiro direto do presidente Getúlio Vargas. E não era qualquer conselho, viu? Ele ajudou a criar gigantes estruturais tipo a Petrobras e a Eletrobras. É literalmente a jornada de um prisioneiro político que virou um dos maiores arquitetos do Estado. Com essa bagagem de vida toda peculiar, ele acabou se tornando um pilar gigantesco do pensamento nacional. Gente de peso, como a economista Maria da Conceição Tavares, sempre destacou o vigor criativo absurdo dele. Ele realmente se destacava. Nos anos 60, quando grande parte da academia estava meio travada, mergulhada num pessimismo e achando que tudo ia estagnar, a cabeça do Rangel estava voando longe, enxergando saídas e soluções onde a maioria só via porta fechada. E olha que interessante, mesmo com a cabeça super focada em resolver os problemas aqui de dentro, da nossa realidade nacional, a mente dele era tão afiada que ele acabou criando inovações para a disciplina como um todo. A tese da moeda endógena é o exemplo perfeito disso. É um conceito brilhante que ultrapassa as nossas fronteiras e tem um valor universal. Ele entregou percepções que, de fato, enriquecem a economia global até hoje. Bom, vamos entrar agora no nosso segundo ponto. O método, a dialética e o fio de Ariadne. O grande pulo do gato aqui é como ele separava o que é ideia do que é a realidade dura, bebendo lá na fonte do filósofo Kant. De um lado, a gente tem o nível fenomenal, que são as nossas teorias, o jeito que a gente tenta explicar o mundo. Do outro está o nível nominal, que é a realidade histórica nua e crua, a economia pulsando e mudando o tempo todo. Pro Rangel, pegar uma teoria engessada lá da Europa e forçar a barra para encaixar aqui era um erro fatal. Por quê? Porque a realidade num país em desenvolvimento não para quieta, ela tem impulsos próprios. Então a teoria precisa ter essa mesma fluidez. Para lidar com toda essa fluidez, ele se recusou a engolir os modelos estrangeiros de olhos fechados e acabou criando o próprio kit de ferramentas, que era super original. Ele misturava a liberdade da dialética e do materialismo histórico do Marx, juntava com aquela pegada de inovação tecnológica do Schumpeter e amarrava tudo isso com os equilíbrios macroeconômicos do Keynes. A marca registrada do Rangel era justamente essa independência. Ele usava essas lentes todas ao mesmo tempo para conseguir enxergar o que o país tinha de único. E isso nos leva à terceira parte, os ciclos longos. Os ciclos de Kondratiev nos trópicos. A sacada dele aqui foi genial. Ele pegou a teoria daquelas ondas gigantes da economia global que duram 50 anos, do Kondratiev, e aplicou isso em cima da nossa história. Ele mostrou que quando o mundo entrava em recessão, nas chamadas fases B desse ciclo, a economia periférica era obrigada a se virar nos 30 e se reajustar dramaticamente. Esses choques de fora engatilhavam mudanças gigantescas aqui dentro. Quer ver só? A independência, a abolição junto com a República e até a Revolução de 30. Tudo isso bate certinho com esses gargalos econômicos globais. E o mais louco é que a metodologia dele era tão afiada, mas tão afiada, que ele fez o impensável. Em 1972, bem no meio de um suposto milagre econômico interno, com o otimismo batendo no teto, o Rangel usou esse relógio invisível do Kondratiev para cravar que vinha uma crise global pela frente. E adivinha? A crise de 73 aconteceu exatamente como ele previu. Essa intuição, misturada com um método, provou ser uma ferramenta absurda de tão boa. E agora chegamos ao quarto ponto, que é a peça central de tudo, a dualidade básica. Decodificando o caos.
Essa é, sem dúvida, a verdadeira obra-prima dele, que ele começou a matutar ainda quando estava na prisão na década de 30. O coração do pensamento do Rangel é essa tal dualidade básica. Ele entendeu que uma nação periférica não está só correndo numa linha reta para tentar alcançar a Europa. É muito mais complexo que isso. É um ecossistema onde dinâmicas de produção, que historicamente nem deveriam se misturar, existem ao mesmo tempo no mesmo espaço e ficam batendo cabeça. É o moderno e o obsoleto operando simultaneamente na mesma fábrica ou na mesma fazenda. Para mapear isso, ele identificou os pactos de poder, que chamou de polos polares. Sempre rola uma relação. Tem um sócio maior, que é a força dominante, convivendo com o sócio menor, que está emergindo ali. E olha como a história gira. A burguesia mercantil, que ficava em segundo plano na época do escravismo, ganha força e abre caminho para a fase seguinte. Do mesmo jeito, a burguesia industrial, que era a parceira menor na era dos latifúndios, acaba se consolidando e vira a grande dona do poder no ciclo que vem depois. É tipo um quebra-cabeça que se reconstrói. Ele dava um aviso muito claro. Se a gente não prestar atenção nessa dinâmica de dualidade, tudo vira uma bagunça inexplicável. Tentar analisar uma economia com herança colonial usando só a lógica tradicional faz a nossa história parecer um caos completo, um monte de dado econômico solto. A dualidade é literalmente a chave, o código para traduzir essa aparente desordem numa evolução que a gente consegue entender perfeitamente. Vamos então para o quinto e último ponto, o paradoxo da inflação, um complexo mecanismo de defesa. O Rangel pedia encarecidamente para a gente dar uma segurada nos julgamentos instantâneos. Para ele, a verdadeira essência da inflação ficava escondida atrás de muita fumaça e espelhos. A economia tradicional olha para a inflação e diz: é um colapso total, a política monetária falhou feio. Mas a análise dele ia bem mais fundo que isso. A dinâmica operava mais ou menos assim. A coisa começa com um mercado desequilibrado. O baixo consumo acende uma luz vermelha de que uma crise feia está chegando. Aí, para não deixar o capital parado virar pó, iniciam-se investimentos gigantescos. O governo, sem conseguir taxar o suficiente, faz o quê? Imprime dinheiro para tentar acompanhar esse movimento e cobrir o próprio rombo. A sacada genial do Rangel é que, nessas circunstâncias bem específicas, a inflação não aparece só como grande vilão. Por mais paradoxal que pareça, ela atua como um complexo mecanismo de defesa, um escudo invisível para impedir que a capacidade produtiva inteira simplesmente pare de funcionar. Isso obriga a gente a encarar uma constatação bem desconfortável. Emitir moeda e deixar os preços dispararem corrói o poder de compra. Claro, é super destrutivo para a sociedade. Mas o que ele propôs é que, na ausência de alternativas estruturais melhores na época, essa inflação acabou sendo o mal menor. Ela serviu historicamente como um grande amortecedor que impediu o motor da economia de travar de vez por falta de demanda. E isso deixa uma reflexão muito poderosa para a gente fechar. A gente viu como essa mente, incrivelmente independente, conseguiu decifrar os segredos de um país olhando muito além das aparências. Então, fica a grande questão no ar. Olhando para o cenário de hoje, com tantas incertezas e crises, quais forças dualistas e quais mecanismos de defesa continuam operando de forma invisível agora mesmo no nosso mundo moderno? A capacidade de questionar e olhar além da superfície, exatamente como Ignácio Rangel nos ensinou, continua sendo algo totalmente vital. Fica esse questionamento fundamental para a gente pensar.